Olá, olá, com a pista número 8, modo de fazer. Esse é bem interessante, né? Porque aí a gente vê que não tem uma verdade, existem modos de fazer as coisas. Então eu trouxe lá no guia dois relatos de experiência, que um tem a ver com a procrastinação e o outro com o modo de cuidar. E entre tantos outros que existem, né? Eu trouxe também por escrito lá na pista anterior, na versão de sentido, o meu ritmo para fazer as coisas, né? Então, cada um tem um modo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Sobre o procrastinar. Por muito tempo, se eu for ver a definição do que é ser um procrastinador, eu tô lá, assim, ó, no top da parada. E só que não é real, esse é só um processo criativo meu, é o meu modo de operar. Então, obviamente, eu preciso de deadlines, eu preciso pôr tempo para as coisas, principalmente agora quando vou atuar por um caminho empreendedor, em que ninguém vai definir datas e tempos para mim, então eu tenho que colocar isso para mim mesma. Então, quando eu tenho um deadline, eu tendo a cumprir aquilo dentro do prazo. Às vezes falha, mas pelo menos eu não estendo muito mais além daquilo. Porém, eu não sou, nunca fui o tipo de pessoa que quando é colocado uma tarefa já começa a fazer, faz um pouquinho por dia e tal. Não, eu fico num processo de criação, de entendimento, de formando isso na minha cabeça, né? Foi assim no TCC, em trabalhos, agora tá sendo no Todos os Dias Meditando. É o meu processo. Eu preciso de um tempo em que eu vou trabalhando a ideia, vou consumindo conhecimento, informação e vou montando aquilo para depois começar um processo de escrita, né? Seja um TCC, seja um livro, um guia, o que for, para colocar em prática de fato. No livro Originais, o Adam Grant, ele coloca... Não ficou bom esse nome. No livro Originais, acho que é Adam Grant. Deixa eu pegar o nome aqui certo. Então, no livro Originais, o Adam Grant, ele coloca essa questão sobre o quanto, se você, por exemplo, coloca um desafio para um grupo e depois deixa ele livre para fazer outra coisa que não tenha nada a ver e ele volta para trazer soluções para você, esse período em que ele estava fazendo coisas que não tem nada a ver serviam para que ele vá, esse período, né, assim, livre, servia para que o grupo vá processando e encontrando caminhos mais criativos para vir com uma resolução de problema diferenciada e não ir na primeira, né? Porque a gente sabe que o nosso cérebro, por exemplo, se eu tenho que resolver uma ação agora, a tendência dele é ir para um caminho conhecido já. Porque agora não tem tempo, vai para o que você sabe fazer e faça. E resolva. Só que quando você coloca o problema e dá tempo, o teu cérebro ele vai encontrando caminhos diferentes para trazer uma resolução mais criativa para o problema. Então, o meu processo criativo, o meu processo de escrita, o que for, ele precisa desse tempo. O meu processo de resolução de problemas precisa desse tempo, que a princípio parece que eu estou procrastinando para resolver, mas não é. Eu estou encontrando novas formas de fazer. Se eu não tenho um deadline, uma data limite, é provável que eu caia no embrólio de ficar procurando novas maneiras de fazer e não faça nada, não entregue. Então, para isso é importante ter o deadline. Mas se eu não tenho um tempo de processamento, um tempo para eu pensar em outras soluções, normalmente eu vou ficar sempre repetindo a mesma resposta. Então foi muito interessante quando eu vi esse estudo, porque eu passei a entender que eu não sou aquele rótulo da pessoa que procrastina. Tem momentos que sim, é preciso ficar atento, porque tem momentos em que eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer porque eu tô com preguiça, porque eu tô evitando, porque eu tô com medo, enfim, né? Aí entra na questão da resistência que a gente vai falar mais pra frente. Mas existe também esse processo. O Murilo Gun fala uma coisa que é bem interessante também, ele traz um pouco essa ideia do momento eureka.
que o momento eureka é um pouco isso. A pessoa tem um problema, né? Assim, um sábio, sei lá, alguém que tem que resolver um problema. Tem um problema e aí ele fica pensando em soluções para aquilo. E aí você fica pensando e não encontra um caminho, porque a sua mente tá ali agitada. Aí você vai tomar um banho, você vai fazer uma coisa que não tenha nada a ver com aquilo. E o momento eureka acontece. Mas não é que acontece assim, do nada veio uma ideia. Não, é só um tempo para que tudo aquilo que você já ficou pensando depois se reorganize de uma nova forma e encontre a solução ideal. Ou pelo menos próxima da ideal, enfim, mas encontre uma solução diferente, né? Encontre a resposta que você está procurando. Então é muito interessante olhar para esses processos, para esses modos de operar na vida. Um outro foi com o cuidar. Como eu tinha um exemplo do que é um modelo, né, um modelo certo, do que é cuidar, e o modo como eu cuido não se encaixa nesse modelo, eu achava que eu não sabia cuidar. Até que vem a Vanessa e me fala, não, Lara, você sabe, mas você cuida dessa maneira, desse modo, né, dessa maneira. E aí eu passo a perceber que sim, eu cuido, só não é da maneira padrão, oficial, enfim, né? Assim como, por exemplo, quando eu falei lá do negócio do boliche, né, que estava escrito na pista anterior. Quando eu jogo a bola no meu ritmo, eu acerto todos os pinos. Quando eu tento fazer de um outro modo que não é o meu, eu erro. Então, começa assim, a proposta aqui é só uma observação. Observa o modo como você faz e cuidado com os rótulos que te são dados. Então, você tem esse modo de operar, de pensar, de organizar mentalmente antes de ir para a prática, para formular de fato um trabalho, um projeto. É um modo de se fazer. Não é certo, não é errado, não é melhor, não é pior. É um modo de se fazer. Quando você joga a bola muito lenta, mas acerta, é um modo de se fazer, você acerta, né? Eu lembro quando era criança, agora que me veio isso, tinha que pintar uns quadradinhos, né? E aí, às vezes eu queria fazer um xizinho e pintar assim, os quadradinhos. Óbvio, fica marcado na pintura. E aí tava errado, porque eu tinha que pintar assim, sempre. Se eu pintasse assim, tava errado. Se eu pintasse assim, tava errado. O quadradinho estava pintado do mesmo jeito, completo, pintadinho. Só que feito de um modo diferente. Mas aquilo não era aceitável. Então, vamos romper um pouco com o fato de que o modo como é feito não é aceitável. Mas sim é um modo diferente de se fazer. É um ritmo diferente de se fazer. É um jeito diferente de cuidar. Mas tá feito. Se você faz o cálculo de trás para frente, de frente para trás, mas chega no resultado, tá feito. Então, para um pouco de sempre ter que fazer do modo como todo mundo diz que deve ser feito. Você vai questionando, de repente o modo que eu tô fazendo não é o melhor, eu vou experimentar um outro modo. Mas se o modo como você faz leva para o resultado esperado, é um modo de se fazer. Se dá para aprimorá-lo, que normalmente sempre dá, você vai aprimorando, você vai mudando, você vai lapidando, mas não desconsidere o seu modo de fazer. Então a proposta aqui é, olhe para o seu modo de fazer as coisas, porque ele traz muito sobre você. Então, vai identificando, observando isso sem julgar tanto, sem achar que tá certo ou tá errado. Só observe o seu modo de agir, de circular pelas situações, de fazer as coisas, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo. Até mais.